Bom, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Nós vamos, quem puder estar de pé para lermos a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos a partir do 19 também. Primeira Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Estou usando a versão NVT, tá? Se quiser projetar na NVT. Obrigado, tá? NVT. NVT. Tem ela aí. Tá aí, né? Glória a Deus. Bem, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que ele fez. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou, e usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne, distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Querido Deus, te louvamos, glorificamos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de reunirmos como igreja nesse lugar para adorar ao Senhor, para bendizer o teu nome. Graças a Deus te damos pelo agir do Senhor em nossos corações, através dos louvores já entoados nesta noite. Senhor, apesar, meu Deus, das dificuldades, o Senhor tem operado nas nossas vidas e estamos com o coração agradecido por isso. Diante do Senhor está também, Seu Deus, a tua palavra lida, Seu Deus, e que a mesma possa encontrar lugar no nosso coração. Que o teu Espírito Santo use o pregador com ousadia, Senhor, e que o teu Espírito nos convença da tua vontade, da tua, ó Deus, da tua vontade para as nossas vidas, e remova do nosso coração as nossas resistências. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos ainda nesse momento de adaptação, de ajustes aí. Vamos ter que ter um pouquinho de paciência até as coisas ajustarem, mas Deus está operando, louvado seja o Senhor. O assunto para nós hoje é o chamado de Eliseu. Eu confesso aos irmãos que eu gostaria de pregar em outro texto hoje, mas não foi permitido. O Senhor não me permitiu pregar em outro texto, é esse texto. Então, de alguma maneira, Deus quer falar ao nosso coração através da experiência desse servo de Deus chamado Eliseu. Quem aqui nunca ouviu falar em Eliseu? Dá um sinal para mim. Quem nunca ouviu falar em Eliseu? Os demais todos ouviram falar? Eliseu foi um profeta de Deus. Na antiga aliança, nós não tínhamos ainda a Bíblia como nós temos hoje, uma palavra de Deus completa, suficiente para a nossa vida. Eles tinham ali alguns escritos, eles tinham as leis de Moisés, mas existiam os profetas que Deus levantava para, por boca desse profeta, Deus revelar ao seu povo qual era a sua vontade.
Então, o profeta, na verdade, a ausência de um profeta era a ruína do povo de Deus. Porque sem o profeta o povo estava perdido, sem rumo, sem direção. A palavra de Deus diz que se faltar a profecia, o povo se corrompe. Então o profeta era extremamente necessário para que por meio dele Deus fizesse conhecer a sua vontade. Mas ser profeta naqueles dias não é como os profetas que nós costumamos a ver por aí afora. Ser profeta naqueles dias não era adivinhar CPF das pessoas, adivinhar algumas coisas e não trazer para as pessoas uma mensagem de fato de Deus que pudesse colocar essas pessoas numa reflexão sobre a sua realidade espiritual. E muitas das vezes o profeta, ele não é enviado para dizer boas palavras, palavras agradáveis. Muitas das vezes os profetas eram enviados no momento de crise espiritual para denunciar o pecado na vida do povo e porque o povo estava vivendo aquele momento difícil. Era isso que era ser profeta. Ser profeta era saber que estava sendo chamado para uma nobre missão, mas não uma missão que pudesse colocá-lo num pedestal de elevação, que pudesse chamar para si glória. A preocupação do profeta bíblico era sempre levar o povo a glorificar a Deus. Ser profeta nos tempos bíblicos era saber do risco que corria de até mesmo perder a vida por denunciar uma verdade, por confrontar o pecado de alguém. Nos dias de Jesus, o último profeta da lei foi João Batista. E todos sabem como é que João Batista morreu, né? Morreu decapitado. Mas por que ele morreu decapitado? Porque ele denunciou o pecado do rei. E isso lhe custou a vida. Ser profeta era um desafio, mas ao mesmo tempo era uma honra. Ser escolhido por Deus. Porque quem era profeta? Não era alguém que escolhia ser profeta, mas era Deus quem escolhia os seus profetas. Na sua soberania, Deus escolhe quem Ele quer. O chamado de Eliseu acontece no momento em que o povo de Israel estava vivendo um conflito espiritual, uma decadência espiritual. O povo estava vivendo uma apostasia. E é nesse contexto que Eliseu é chamado. Elias, que é o profeta que Deus usa para chamar Eliseu, já era um profeta velho. E apesar de ser um profeta velho, ele encarou os profetas de Baal, os inúmeros profetas de Baal, no desafio, os irmãos lembram? Quando ele foi desafiar, porque o povo de Deus estava agora seguindo outro Deus, que era o falso Deus Baal. O povo havia se corrompido, se desviado da verdade, havia esquecido da orientação que Deus deu ao povo, por boca de Moisés. Antes do povo entrar em Canaã, Deus orientou a Moisés para que falasse com o povo a respeito do cuidado que deveriam ter com relação à corrupção espiritual. Isso nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 13.
advertência acerca da idolatria. Diz assim: surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. E se os sinais ou milagres preditos acontecerem, essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses até que então vocês não conheciam, não deem ouvido às palavras deles. É um teste do Senhor seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Note-se que o teste para ver se o profeta era de Deus não era apenas se a profecia ia se cumprir. Percebe que o Senhor está orientando o seu povo. Vocês vão entrar em Canaã. O costume deles lá é de cultuar e adorar um dos deuses. E vocês têm que tomar cuidado para não ser seduzido por esse ensino e assim vocês desviarem do projeto de Deus. E o Senhor vai assim: se aparecer entre vocês mesmo algum profeta que fizer um sinal prodígio, e esse sinal predito acontecer, mas preste atenção para onde está apontando o sinal, porque se esse sinal estiver apontando para que vocês possam adorar um outro Deus, vocês não devem segui-los. Por quê? Porque o Senhor permite essas coisas acontecer. As pessoas ficam encantadas muitas vezes: mas o profeta tal, o fulano de tal, que falou isso, que descobriu isso, que aconteceu isso. É preciso discernir para onde a mensagem do profeta está apontando. Se ela está apontando para a direção que realmente a palavra de Deus diz para nós que é a verdade, ou se ela está apontando para algo diferente. Mas o povo esqueceu da orientação. Mas não é assim nos nossos dias. Paulo, preocupado com os desvios que aconteceria na igreja e no evangelho, ele diz assim: se alguém nos ensinar um evangelho diferente desse que eu tenho anunciado, mesmo que seja um apóstolo, mesmo que seja um anjo, mas se a mensagem, se o evangelho for diferente desse, vocês devem considerá-lo maldito. Se as pessoas ouvissem a palavra de Paulo, jamais seriam enganados por tantas ilusões, tantos sinais que acontecem para trazer confusão e para desviar a fé dos cristãos. Quantas coisas e quantos se desviaram ao longo da história da igreja, porque não ouviram, porque não deram crédito àquilo que foi orientado. Esse era um momento difícil. Elias tinha desafiado os 400 profetas de Baal, num desafio ousado, e falou assim: olha, hoje nós vamos decidir quem é o Deus verdadeiro. Elias chegou lá, pegou o altar, só que eles tinham destruído o altar que era construído para adorar a Deus, porque naquele altar sacrificava-se um animal, uma oferta a Deus, tudo dentro da direção de Deus. Era esse o culto que Deus requeria do seu povo, mas eles tinham destruído o altar. Elias conserta o altar, chama aqueles profetas de Baal
e fala assim: arruma o altar de vocês. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí, eles começaram no ritual do culto deles. Diz a palavra que eles gritavam para Baal responder, e Baal não respondia. Eles mutilavam. Por quê? Porque fazia parte da cultura, do culto de Baal. Baal, o nome Baal significa Senhor, significa dono. Servir a Baal é declarar: olha, eu sou servo de Baal. Baal é meu dono, Baal é meu Senhor. Mas há um só Senhor. Um só Senhor. E há um só Salvador. E aqui eles seguiam Baal no culto deles. Algumas práticas que faziam parte do culto a Baal eram sacrifício de crianças. Pegavam as crianças e sacrificavam a Baal. Numa forma de convencer Baal, de agradar Baal, eles se mutilavam, se feriam, porque eles entendiam que ferindo o seu corpo demonstrava algum tipo de devoção a Baal. E diz a palavra que naquele desafio de Elias com os profetas gritavam e eles mutilavam o seu corpo. Mas Baal não respondia. E chegou o momento de Elias. Elias clamou a Deus. E o fogo desceu do céu. Diante dos profetas de Baal, o fogo desceu do céu. Queimou o sacrifício. Aqui é um ato mostrando: Deus está aceitando os. Deus está agindo, Deus Todo-Poderoso, Deus único, soberano, Criador dos céus e da terra. Mas naqueles dias, a ordem de Deus era que os profetas de Baal fossem aniquilados, fossem destruídos. E Elias fez isso. Destruiu todos eles. Quando a Jezabel ficou sabendo que a Jezabel havia casado com Acabe, que era rei de Israel, e foi por causa desse casamento que Acabe foi levado para a idolatria, influenciado por essa profetisa Jezabel. Quando Jezabel fica sabendo o que Elias tinha feito com os seus profetas, ela disse: agora eu vou matar eles. Elias fica sabendo da fúria de Jezabel e ele fica apavorado. Olha, um homem que orou e Deus desceu o fogo do céu, enfrentou 400 e tantos profetas, agora ele estava com medo de uma mulher que diz assim: eu vou te matar. E ele tenta fugir, ele tenta esconder, ele entra numa caverna. E é exatamente por que eu estou fazendo isso aqui, irmãos? Para os irmãos entenderem o contexto em que Eliseu é chamado. E Elias está escondido numa caverna. Deus manifesta Elias, fala: Elias, o que você está fazendo aí? E Elias responde para Deus assim: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa fala de Elias. O que aconteceu? Ele fala assim: olha, os israelitas, o seu povo, Senhor, o povo que o Senhor escolheu
em todas as nações, para se revelar a Ele como um Deus único, para trazer a palavra. Pois é, Senhor, o seu povo, que eles quebraram a aliança contigo. Os israelitas quebraram a aliança contigo. Uma apostasia não acontece na vida de ímpio. Apostasia acontece na vida de cristão. E como que acontece a apostasia? A apostasia é o desvio da fé, é o abandono da fé. Começa quebrando a aliança com Deus. A apostasia começa quebrando a aliança com Deus. Aí diz assim: quebrar a aliança contigo, derrubar os teus altares. O que acontecia no altar que eu falei agora há pouco? O sacrifício. O sacrifício que acontecia no altar apontava para quem? Para Jesus. Quebrar o altar é virar as costas para aquele que é o Redentor. O sacrifício, profeticamente, para Cristo. Então, uma apostasia nega a aliança com o Pai, nega a aliança com o Filho. O que mais que eles fizeram? Mataram todos os seus profetas. Sabe como que um profeta profetizava? Através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo usava o profeta para trazer a mensagem. Matar o profeta é tentar aniquilar, é virar as costas para o Espírito Santo. Veja bem, a apostasia é a negação da Trindade Santa. Embora a Trindade não fosse algo ainda compreendido na antiga aliança, só vamos compreender isso na nova aliança, no Novo Testamento, mas aqui nós vemos a apostasia é isso. E Elias achou que tinha ficado sozinho. Só eu fiquei. E o Senhor vai falar com Elias? Não. Ainda tem alguns. O Senhor vai falar no versículo 18 assim: no entanto, preservarei 7.000 de Israel. Ele achou que isso estava sozinho. O Senhor falou assim: eu preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram, porque fazia parte do culto também se prostrar diante da imagem que representava o Deus Baal e beijar aquela imagem. Esse ato era um ato de adoração ao Deus Baal. Por aquele gesto, através daquela imagem, eles adoravam o Deus, ou o falso Deus, que era o Deus Baal. Mas havia 7.000 que nunca tinha feito isso, e Elias achou que estava sozinho. E o Senhor então vai dizer o seguinte: agora você vai separar, vai ungir para mim, para ser seu sucessor, seja na fé, Eliseu. Que coisa maravilhosa! Deus sempre teve os seus, que Ele preservou, sempre teve um remanescente. Deus sempre teve um remanescente fiel a Ele, durante toda a história, na antiga aliança e na nova aliança também, na vida da igreja. Houve um período da igreja que a igreja foi distanciando dos planos de Deus, mas mesmo assim existiam os seus fiéis. Sempre existiam os fiéis que Deus preservava, para que a obra, o projeto dele não morresse, mas seguisse de geração em geração. E louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa geração recebe hoje o mesmo Senhor da geração passada, o mesmo Deus da geração passada está hoje sendo apresentado à nossa geração. Por quê? Porque Deus sempre teve os seus fiéis, sempre Deus reservou os seus remanescentes para preservar a sua palavra. Aleluia.
podemos glorificar o Senhor por conhecer esse Deus. E o Senhor manda chamar Eliseu. O que acontece antes do chamado de Eliseu? Antes do chamado vem a eleição. Antes do chamado vem a escolha. E quem escolhe é Deus. Antes de Deus nos chamar, Ele já havia nos escolhido. Em meio a tantos, Ele nos escolheu. E Ele nos chamou em um momento da nossa vida. Por quê? Porque o chamado acontece em um determinado momento. Há pessoas que dizem: mas por que eu não te conheci quando criança, como aquele que te conheceu? Por que o Senhor deixou viver tanto longe do Senhor, experimentar tanta coisa, para agora, depois de velho, o Senhor me chamar e se revelar a mim dessa forma? Deus é soberano. E Ele chama quando Ele quiser, no momento que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E alguns Ele chama no momento de dor, de aflição. Outras Ele chama no momento de dificuldade espiritual que a igreja vive. E nós estamos vivendo exatamente esse momento de dificuldade espiritual. A igreja, muitos estão perdendo o rumo. Muitos estão perdendo o rumo. Falsos profetas, falsos mestres, espalhados para todos os cantos. E nessa hora Deus quer chamar a nós para que possamos fazer aliança com Ele. Entrarmos em aliança com Ele. Senhor, em meio a essa geração corrompida, o Senhor está me chamando e eu aceito. Aleluia. É privilégio, é honra ser chamado para servir a Deus, ser chamado para servir ao Senhor. É honra, é privilégio. Então não pergunta por que Deus me escolheu, porque não há nada de bom em nós, mas Ele nos escolheu porque Ele tem algo de bom para fazer na nossa vida e através da nossa vida, se nós aceitarmos o seu convite. Eliseu estava trabalhando no campo do seu pai, arando no campo, entre 12 juntas de boi. Entre as 12 juntas de boi, sabe onde ele estava? A última junta era dele. Aí Elias passa e joga a sua capa sobre Eliseu. Isso era um símbolo espiritual. Isso representava que Eliseu estava sendo chamado para receber a autoridade que estava sobre Elias, para servir o mesmo ministério de Elias. E Eliseu entendeu isso. Tanto entendeu que ele largou tudo na hora, correu atrás de Elias. Que coisa maravilhosa. Com os discípulos de Jesus foi a mesma coisa, né? O discípulo chegava, passava assim, olhava para um, olhava Mateus lá na coletoria, na alfândega, cobrando imposto dos judeus, seus irmãos. É isso? Jesus vai para Mateus, Mateus segue. Mateus deixa tudo e vai seguir Jesus. Deixa tudo e vai seguir Jesus. Quando Deus está chamando, nós não podemos nos prender a nada. Nós não podemos deixar nada nos prender diante do chamado de Deus. Eliseu era o último
da fila. Era o último da fila. Davi também, quando foi escolhido para ser rei, passou todos os irmãos dele diante de Samuel. Samuel falou assim: não é nenhum desses. Não tem, acabou tudo? Não tem mais nenhum não? Ah, tem um. Ah, no campo. Como sempre no campo, né? Deus chama os trabalhadores, né? Deus chama aqueles que têm compromisso. Lá no campo, cuidando das ovelhas do pai. Chama ele. Era o último também. A Bíblia diz, Jesus falou que os últimos serão os primeiros. Glória a Deus. E Eliseu faz um pedido para Elias. Diz assim: deixa eu lá despedir do meu pai, dá um beijo em meus pais. E Elias dá uma resposta para Eliseu: vai, mas preste atenção no que eu acabei de fazer com você. O que Elias estava querendo dizer com isso? Olha, que você não deixa que os seus familiares sejam empecilho para você servir, para você responder a missão que Deus tem para você. Você não permite. Ele fez algo bíblico: honrar os pais. Eliseu foi lá honrar os pais. Deixa eu despedir. Isso é notório. Nos dias de hoje, honrar pai e mãe, difícil. Mas alguém que quer falar em nome do Senhor Jesus precisa aprender a valorizar a sua família, precisa aprender a honrar pai e mãe. E Eliseu honrou os pais, mas também não pode permitir que a família seja empecilho para você cumprir a sua missão. Jesus falou assim: quem amar o pai e a mãe mais do que a mim, é digno de mim. Aquele que deixar pai e mãe por amor de mim, vai se receber muito mais. Jesus não está falando para ninguém abandonar a sua família, mas está dizendo assim: entre as prioridades do reino e as coisas dessa vida, deve prevalecer o reino. Entre o chamado, entre a honra a Deus e a honra à família, a honra a Deus em primeiro lugar. A honra a Deus. Porque muitas vezes as pessoas arrumam um pretexto: ah, eu não sigo o Senhor porque a minha família impede, porque a minha família não compreende, e a família sempre a dificuldade está em alguma coisa. Sempre. Mas aqueles que são chamados precisam saber responder de maneira positiva àquele que chama. E aí Eliseu matou os dois bois, matou os bois, pegou aquela ferramenta que usava para arar, era de madeira, assou a carne, fez aquela festa, distribuiu para uma cidade. Sabe por que ele entendeu uma coisa? Ele estava rompendo com o seu passado com isso daqui a pouco. Ele não precisava mais da ajuda de Elias. Ele sabia que agora a missão dele agora era outra. Ele ia andar agora atrás de Elias. Onde Elias fosse, ele ia estar atrás de Elias. E Elias servir. Olha, ele disse assim para Elias. Então partiu com Elias como seu ajudante, ou seu servo. Servir é tudo o que Deus espera de nós. Ter uma alma disposta a servir. Servir um ao outro. Servir a Deus. De todo o nosso coração. De toda a nossa alma. Não permitir nenhum outro senhorio ocupando o nosso coração. Somente Ele é o Senhor da história. E o Senhor da nossa vida. Aquele que escolhe, aquele que levanta reis e abate reis. Louvado seja o Senhor, porque um dia Ele nos escolheu. E feliz aquele que disse sim à escolha do Senhor.
E hoje o Senhor, quem sabe, está chamando muitas pessoas para servir ao Senhor. Que nós possamos fazer assim como Eliseu, ter disposição no nosso coração, disposição para servir, confiança na providência de Deus, porque quando ele matou os bois e deixou, ele estava confiando: olha, não vai me faltar nada, eu vou seguir esse homem aqui, esse homem velho aí, esse profeta, eu vou seguir, mas não vai me faltar nada. E não faltou mesmo. Quem leia a história de Eliseu, os irmãos vão ver, foi provado, mas não faltou milagre. Aliás, sobre milagre, quando ele estava para receber a unção que vinha de Elias, porque Elias foi elevado no redemoinho, e Elias joga a capa dele para Eliseu, mas Eliseu tinha feito um pedido para Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito. E sabe o que aconteceu com Elias, com Eliseu? Ele fez o dobro de milagre que Elias tinha feito. Dobro. Operou 2 ressurreições, e uma delas depois de morto. Seus ossos estavam lá, e de repente um soldado é jogado, bateu em cima do outro de Eliseu e ressuscitou. Salvou um corpo, né? Ressuscitou, cumpriu. Dobro de milagres. Eliseu viveu experiências maravilhosas. Aqueles que aceitam o chamado de Deus vivem experiências gloriosas, maravilhosas com Deus. Precisamos ter confiança e disposição para viver o que Deus tem para nós. Servir ao Senhor. Está disposto a lutar pelo reino de Deus num momento tão crucial como esse, de tanta confusão, mas lutar sempre do lado da verdade. Amém? Que Deus abençoe. Aos Eliseus de hoje, que muitos possam ser levantados nessa hora para levar avante o projeto de Deus. A melhor coisa